e que acenda na vossa alma o anelo, a esperança bendita pelo retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo isto também porque me parece que a igreja brasileira ela tem pregado sobre tantas coisas, mas desapareceram dos altares mensagens que falem acerca da vinda de Jesus. Eu sempre fui um pastor que me apliquei ao estudo da escatologia. É uma das disciplinas que eu ministro no seminário teológico. E eu gosto de estudar esta disciplina porque ela nos ajuda a compreender a realidade do fim dos tempos. E a igreja precisa estar atenta a esta realidade, porque o final dos tempos aponta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é tão sério, irmãos, que muitos crentes, provavelmente na sua maioria aqueles que são convertidos há pouco tempo, ou nesta geração, não entendem de fato este assunto. E não entendem porque não ouvem. Talvez alguns até deixaram de crer nisso, porque alguns deixaram de pregar sobre isso. Mas eu quero falar-lhes sobre o arrebatamento da igreja. Quero falar-lhes disso de uma maneira bem didática, respondendo algumas perguntas que são tão importantes a serem respondidas acerca desta questão. E a primeira pergunta que eu quero responder é: o que é o arrebatamento? É muito importante que você saiba o que é o arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela aparece na Bíblia, ao contrário daquilo que alguns que negam a existência do arrebatamento, porque há uma diferença no aspecto de crença. Os tradicionais acreditam apenas na segunda vinda, que é chamada de parousia. Nós acreditamos que a segunda vinda começa com o arrebatamento e termina com a parousia. Costumamos dizer que a segunda vinda ela acontece de forma distinta, em duas etapas: o arrebatamento, que é a primeira etapa, e a segunda vinda, ou parousia, que é a segunda etapa. Então a palavra arrebatamento ela aparece sim no original grego, especialmente no texto que eu acabei de ler, no capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra grega que aparece aqui para arrebatados é a palavra arpazo, que aqui aparece arpadissômeta. Arpadissômeta quer dizer tirar alguém de um lugar e levar para outro. Arrebatar, transportar, arrancar. Alguns até declaram que significa tirar com força ou com mão forte. A palavra arpadisso, ela quer dizer isso, que é diferente de parousia. Parousia é chegada triunfante, é a manifestação daquele que venceu. É diferente daquilo que vai acontecer no arrebatamento. Esta palavra arpadisso, quando ela foi traduzida para o latim, a versão conhecida como Vulgata Latina, a palavra utilizada por Jerônimo foi a palavra rápido, a palavra raptare. Por isso que arrebatamento é semelhante ao rápido. É a tirada de alguém que está no lugar e que vai ser transportado para outro lugar. Arrebatamento no aspecto etimológico significa isto. Significa exatamente a saída, a tirada de alguém de um lugar para outro lugar. É o que vai acontecer com a igreja. Porque quando o mundo estiver mergulhado no caos total, quando o mundo estiver submergido por todas as coisas que a Bíblia retrata e relata acerca do tempo do fim, para que a igreja não sofra os males da grande tribulação e nem os juízos que Deus haverá de derramar sobre a terra. Neste período, a última trombeta haverá de tocar e a igreja vai ser arrebatada para estar para sempre com o Senhor. No aspecto conceitual, eu poderia dizer para vocês que o arrebatamento é um evento escatológico que acontecerá antes da grande tribulação e que terá a finalidade de levar a igreja primeiramente para o tribunal de Cristo, aonde ela há de ser galardoada, e depois para as bodas do Cordeiro, aonde ela haverá de se casar com o Senhor para se tornar a esposa e, portanto, receber a herança que a ela está prometida desde a fundação do mundo. Então o arrebatamento
arrebatamento da igreja é isto. É um evento escatológico, é um evento do tempo do fim. É um evento no qual a igreja haverá de ser tirada deste mundo. Mas diante disso, talvez você pergunte, pastor, existe algum fato que comprova que a igreja há de ser arrebatada? Será que eu posso crer nisto mesmo? Ou isso é apenas a invenção de pregador? Ou isso é apenas uma invenção de pastor, meus irmãos? A Bíblia está repleta de textos que comprovam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero caminhar um pouco na Bíblia juntamente com você. Até mesmo no Antigo Testamento nós temos um indicativo de que a igreja seria arrebatada. O primeiro indicativo está lá em Gênesis, capítulo 5, dos versículos 22 ao versículo 24. A Bíblia fala de um profeta chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas depois de ter vivido 65 anos. E depois deste tempo Enoque viveu 300 anos com Deus. E depois de ter vivido 300 anos com Deus, o Senhor tomou Enoque para si. O Senhor arrebatou a Enoque. E Enoque passou a estar com o Senhor. Entenda uma coisa, aquilo era um indicativo de que quem vive com Deus não vai morar para sempre nesta terra. Quem vive com Deus não ficará aqui nesta terra para sofrer os juízos que sobre ela haverá de ser derramado. Mas aquele que está aqui e vive em fidelidade com Deus e anda com Deus, ele no momento adequado será arrebatado desta terra e levado para perto do Senhor. Quem tem esta esperança? Só quem tem esta esperança, levante a sua mão nesta noite e comece a glorificar. O mesmo indicativo aparece lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Elias está prestes a ser tomado pelo Senhor. E ele ordenou que Eliseu ficasse em determinado lugar. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E Eliseu começou a colar em Elias foi para Betel, Elias foi para Gilgal, Elias foi para vários lugares. E em todos eles Elias dizia: fique aqui. Mas Eliseu dizia: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ele atravessa o Jordão. Os filhos dos profetas dizem para Eliseu: tu sabes que o Senhor Deus tomará a Elias do Senhor no dia de hoje? Ele diz: eu sei, é por isso que eu estou colado nele, é por isso que eu estou ligado nele. E a Bíblia diz que enquanto Elias andava com Eliseu, uma carruagem de fogo separa Elias e Eliseu, e Elias sobe no redemoinho e é arrebatado pelo Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem anda comigo não fica nesta terra. Quem anda comigo não fica nesta terra. Quem não me larga não fica nesta terra, mas vai ser arrebatado. Cadê os que andam com Deus? Cadê os que andam com Deus? Cadê aqueles que não largam o Senhor por nada? O diabo vai dizer: não existe, a tribulação vai te vencer. Mas ele está dizendo: não larga Jesus por nada. Satanás está dizendo: larga, porque essa tribulação vai te consumir. Mas ele está dizendo: não larga o Senhor por nada. E sabe por quê? Porque ele sabe que a trombeta vai tocar e ele vai ser arrebatado. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí a coisa vai ficar ainda melhor. Porque primeiramente nós vamos observar que só no Novo Testamento tem 318 referências que falam acerca da vida de Jesus. De maneira direta ou indireta, todos os livros do Novo Testamento de alguma forma retratam alguma realidade que fala acerca da vida de Jesus. Se você for para Mateus, lá está dizendo que Jesus voltará. Se você for para Marcos, Jesus voltará. Se você for para Lucas, Jesus voltará. Se você for para João, Jesus voltará. Se você for para Atos, Jesus voltará. Se você for para Romanos, Jesus voltará. Se você for para 1 e 2 Coríntios, Jesus voltará. Se você for para Gálatas, Jesus voltará. Se você for para Efésios, Jesus voltará. Se você for para Filipenses, Jesus voltará. Se você for para Colossenses, Jesus voltará. Se você for para 1 e 2 Tessalonicenses,
versículos 14 e 15. Judas cita Enoque dizendo, e acerca disso profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de santos. A vida de Jesus foi profetizada. Mas sabe por que eu creio? Porque a promessa não foi feita por um político. A promessa não foi feita por um homem. A promessa foi feita por Jesus. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai o nosso nome. Esta promessa, ela foi confirmada pelos anjos. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Os discípulos estão no Monte das Oliveiras. Jesus está listando as últimas instruções. Quando de repente Jesus começa a ser tomado e levado aos céus, os discípulos ficam perplexos e preocupados diante daquela cena. E a Bíblia diz que aparece no meio deles 2 varões vestidos de branco, olhando para eles e dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, preocupados, como se este Jesus que está indo não viesse outra vez. Este é da mesma forma em que os filhos de subir, ele haverá de voltar, ele haverá de voltar, ele haverá de voltar, ele haverá de voltar. Se não bastasse isso, os apóstolos confirmam que ele voltará. O apóstolo Paulo, em um dos textos mais belos do Novo Testamento acerca da vida, ele diz aos irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos, antes do soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e para isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte pela vitória? Onde está o inferno pela milhão? O da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. João falou isso, Tiago falou isso. Todos os apóstolos tinham plena certeza de que Jesus voltaria. Agora talvez você diga: pastor, mas por que ele tem que voltar? Ele precisa voltar, primeiramente, para que a natureza e a humanidade que foi contaminada pelo pecado, ela possa ser restaurada. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, o texto diz que as tribulações que nós enfrentamos nesta vida não são para serem comparadas com a glória que em nós é de ser revelada. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, neste caso, que a natureza geme com dores de parto, esperando o momento da sua redenção. Não porque ela tenha pecado, mas por causa daquele que ao pecado a sujeitou. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É quando Jesus voltar para buscar a igreja que o processo de restauração vai começar. Então ele tem que voltar para que a humanidade seja restaurada. Segundo, ele tem que voltar porque o arrebatamento é um evento que inaugura o calendário escatológico. Se o tempo permitisse, eu pregava uma mensagem: coisas que acontecerão antes que chegue o fim. Hoje eu vou falar só do arrebatamento. Mas depois do arrebatamento a igreja vai para o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, ele volta na parousia. Vence o anticristo, o falso profeta, lança eles no lago que arde com fogo e enxofre, prende Satanás e começa o seu reinado milenial. Santo reinado, quando acaba o reinado, ele vai julgar todas as coisas no juízo conhecido como tribunal, o grande juízo do trono branco.
me chama de novo céu e de nova terra, uma nova realidade, um novo momento, um novo tempo para a igreja. E Ele está vindo para inaugurar esse calendário. Tem crente com medo. O anticristo vai aparecer. Eu digo para vocês, respeito quem é pós-tribulacionista, quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada. Alguém diz, pastor, mas a igreja primitiva sofreu, por que nós não haveríamos de sofrer? Primeiramente porque o sofrimento da grande tribulação é diferente de todo sofrimento que a humanidade já sofreu. A Bíblia diz que o sofrimento acontecerá em um tempo no qual nunca houve outro antes e nem haverá depois. Então não é um sofrimento comum, é um sofrimento diferente. Segundo, o sofrimento que a igreja primitiva sofreu não foi um sofrimento enviado por Deus, foi um sofrimento infligido pelo diabo. O sofrimento da grande tribulação é um sofrimento infligido por Deus, é Deus julgando a humanidade por causa do seu pecado. Aí eu pergunto por que a igreja estaria aqui durante esse tempo. Alguém diz, pastor, tem que sofrer porque a igreja tem que ser provada. Meu irmão, e Jesus veio aqui fazer o quê? Ele está comprando a igreja santa e imaculada e vai apresentá-la ao Pai sem mancha, sem dúvida, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Então ele vem para inaugurar o calendário escatológico, mas ele vem também para livrar a igreja da grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, versículos 10 e 11. Quando guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Não é no dia, é bom dia. Não é no dia, é bom dia. Não é no dia, é bom dia. Eu te guardarei do dia da tribulação. Ele virá para guardar a sua igreja. É por isso ela há de ser arrebatada. Mas ele vai vir também para recompensar a igreja. Quando ele vier, pastor Douglas, todas as lágrimas que foram derramadas, todas as lutas que foram vencidas, todas as barreiras que foram superadas, todos os problemas que foram sanados, serão recompensados pelo galardão do Senhor. Aquele dia no tribunal de Cristo, cada obra, as obras que os homens não veem, as obras que os homens não sabem, as obras que os homens não reconhecem, elas serão galardoadas, elas serão recompensadas. O Senhor nos levará para o seu tribunal, o tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados pela obra que nós fizemos para Ele e por Ele. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que nós possamos receber a recompensa daquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós seremos galardoados, nós seremos recompensados. Mas aí talvez você diga, pastor, já sei o que é, já vi que tem texto bíblico que fundamente, já sei por que vai acontecer, mas o senhor pode me dizer quando é que isso vai acontecer? Mas vocês sabem que a própria Bíblia diz que acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, e aí naquele contexto, quando Jesus estava na condição humana, nem o Filho. Hoje o Filho sabe, porque hoje ele já não precisa mais sujeitar os seus atributos à vontade do Pai. Agora ele sabe o dia que ele vai voltar. Naquele tempo, quando ele estava na condição humana, foi dito que nem os anjos, nem o Filho sabem, senão unicamente o Pai. Ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. Mas a Bíblia deixou alguns indicativos para que a gente não se perdesse. Quando a gente vem, por exemplo, lá de São Gonçalo do Amarante, se for para mim, pode deixar contar, não tem problema. O ventilador para quem prega é o pior veneno que pode acontecer. Quando a gente vem dali de São Gonçalo para cá, para Cuité, tem umas placas que indicam, sim ou não? Vai indicando, para você não se perder, para você vir. Você sabe o que são as placas? Como é que a gente chama para as placas? Sinalização. E sinais servem para isso. Jesus não disse o dia nem a hora, mas ele deixou sinais. Ele deixou sinais. Sabe qual é o primeiro sinal que eu quero trazer para vocês? O crescimento da ciência.
Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplica. Eu não sei se o que eu vou dizer aqui, a maioria das pessoas vão compreender na sua totalidade. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Quem já ouviu falar sobre isso? Se eu dissesse para você que um cientista da Neuralink, que é uma empresa das mais renomadas na área, fez uma declaração que eles perderam o controle sobre a inteligência artificial. Eles disseram que a inteligência artificial ainda não tem uma inteligência própria, mas eles disseram que ela já tem uma intuição própria. Porque Isso é uma loucura. Às vezes você está conversando com a sua esposa no telefone perto, aí você abre o Instagram, o YouTube, aparece alguma coisa cerca daquilo que você está conversando. Você sabe o que é isso? Se existe um indivíduo chiqueiro na probabilidade de realmente, ele fica escutando o que você está falando para depois te proporcionar ou praticar exatamente aquilo que você estava falando, aquilo que você estava querendo. Chega perto de um telefone, o Instagram aberto, talvez o que quer perguntar, para você ver se não começa a aparecer propaganda de aquilo para você. Daniel, já tinha dito. Olha, esta ciência se multiplicaria em um sinal de que Jesus estaria voltando para os Estados Unidos. Essa ideia da Deus 24 e vai saber perto de textos que provam e que mostram sinais daquilo que deveria de acontecer antes de Jesus voltar primeiramente todos os cristos e postos problemas. Se vamos dizer isso uma coisa de experiência hoje, são os falsos profetas. Você sabe o que é falso profeta? São falsos pregadores, pessoas que estão pregando coisas mentirosas, mensagens falsas, mensagens de engano, mensagens só para levar as pessoas ao engano e à mentira. Mas nós devemos estar prontos para que a palavra já nos advertia dizendo: não te podemos tirar em meu nome dizendo eu sou Cristo, regalaremos e sancionaremos falsos profetas e garotes. Eu deixo dizer, parece que as pessoas não estão mais interessadas nisso. Vai nos outros e me sempre muitas igrejas. Agora, qual também aí vontade de dizer, tem que me der palma também de peste no CD. Simplesmente, que as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem ser ensinadas. As pessoas não querem ser tratadas, mas deixa eu dizer uma coisa. Quem tem compromisso com a paz, o evangelho que importa. Quem tem compromisso com a paz, o evangelho que importa. As pessoas, na hora que olha, tipo as pessoas, o evangelho conforta, mas o evangelho confronta. O evangelho, ele importa, o evangelho, ele corrige, o evangelho, ele importa qualquer pessoa, porque o propósito do evangelho é te preparar para o céu, é te preparar para a eternidade, é te preparar para a eternidade. Antes de aqui começar a chamar-nos de meus lindos e as lindas. Eu estou em busca de seguidores. Eu estou em busca de discípulos de Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Guerras, rumores de guerras. Mateus 24, 6. Revelas de guerras e rumores de guerras. Manda do para parar. O que está acontecendo agora lá? Os Estados Unidos posicionando seus porta-aviões no Atlântico, no Mediterrâneo. A França já disse de colocando à disposição o bem de Israel, ficando ao lado de Israel, os Estados Unidos, aí já planejando o Japão com a Rússia e com a China. As pessoas estão dormindo, como se tudo estivesse assim, ó, tranquilo. Não, igreja, nós temos que despertar. Eu estou vendo aquele alarme da palavra das bichas dizendo: uma noite ainda no meio dos sabores lembrando. Eu estou aqui nesse ambiente ignorando. Para dizer para você, aquilo que despertar. E tudo bem, não conta. E se você não se preparar, você vai ficar. Você já percebeu?
Quantas vezes nós não surgiu, não faz nem 3 anos, que nós saímos de uma crise sanitária nacional chamada de Covid-19, que assustou todo mundo, estructurou dentro da vossa casa, tirou as vossas liberdades individuais. Você já viu? É Covid, é H1N1, é Zika, é chikungunya, é tanta doença que está aparecendo. Fora as doenças emocionais, estão aterrorizando a humanidade. A última agora é umas mães de bebês reborn. Mulheres tratando bonecas como se fossem. Gente, não é diferente de quem trata animal, gente. O não defender animal trata animal. Não tem que ser cuidado se você der um pet para mudar. Quem te levar para animal tem que cuidar, ok? Mas animal não é gente. O animal é animal, né? A partir do físico. É por causa disso não gera. Por causa disso, acaba abrindo mão deste privilégio de ficar pelo Senhor, de gerar alguém, de ser pai, de ser doido. São doenças desses termos. Terremotos. A gente achava que o Brasil podia ser outro terremoto. Mas o Brasil tem que sofrer com sísmicos. Existe inclusive um síndrome de Poe que passa aqui pela África. Já vem disso que se essa placa tectônica se mover, vai gerar um tsunami tão grande que vai em toda a costa do Brasil. Lamentavelmente, inclusive, onde nós estamos? A onda é tão grande que vale praticamente todo o litoral do Brasil, começando por Amapá e indo até o Rio Grande do Sul. Mas a Bíblia também vai dizer que nos últimos dias haverá um sinal, ou sinal, você multiplicar a iniquidade, o amor de pastores e bisbiaria. Se você olhar, às vezes a gente não presta atenção, tem gente que acha que este texto está falando do pecado no mundo. Entenda uma coisa, pecado de ímpio é impiedade. Pecado de crente é iniquidade. Que a Bíblia está falando não é do pecado do ímpio, é do pecado de crente. Esses pecados que têm gerado escândalo no Brasil, é isso que espia muitas pessoas. Porque todas as pessoas que sabiam aquele líder, se esperavam naquele líder, que oravam naquele líder, têm o seu coração ensinado, e vendo as vezes a lindona igreja, se inspiram para o Senhor. Amém. A palavra da desempenha pode se multiplicar a iniquidade, a vida satanana, o pecado do nosso reino, o pecado no meio da igreja, nós aqui na saúde, nós é a palavra que nós estamos cheios, a nova técnica da palavra, a teu lado e da cima pode ainda, que vai ter que dar entendendo, que a palavra não é e o canal é palavra, e da cima pode ainda, não sou, não sais, a ti, Without getting that just one vote to bring this together, get them on my sphere. I can screen you out of the lab, you can see Bill, my sphere. You appear to be there. Well, you down, you're the middle of my sphere. But just like that, that's not. A Bíblia diz que quando a figueira florescesse, e a figueira é Israel, não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas. Gente, uma geração é de 60 a 100 anos. Israel foi restabelecido como nação em 1948. Isso quer dizer que, de acordo com este calendário, nós estaremos muito próximos da vinda de Jesus. Se for 100 anos, 2048. Se for 80 anos, 2038 ou 28. Nós estaremos muito perto. Eu volto a dizer, não estou marcando data para a vinda de Jesus. Mas eu estou dizendo que a Bíblia deixou sinais para a gente estar atento. Para a gente estar ligado. A Bíblia também fala do crescimento da falta de predicados morais. 2 Timóteo capítulo 3, 9, Paulo diz: fica sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, blasfemos, presunçosos, ingratos, profanos, caluniadores, cruéis, sem afeição natural, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmão, alguém usa aí aquele filme que diz: meu filho, tu vai ver coisa.
E a gente tem visto cada coisa. É o ser humano querendo se identificar com o animal. Na Alemanha, uma passeata, tem umas pessoas carregando as outras na coleira, porque as da coleira se identificavam com o cachorro. Eu não estou desrespeitando, as pessoas são livres para fazer o que elas querem. Como eu sou livre também para dizer aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Aleluia! O ser humano está chegando num estágio de loucura. É um estágio de loucura. Porque o que tem acontecido é exatamente isto. O pecado tem crescido. A humanidade tem se afundado. E por causa disto, ela está caminhando a passos largos para a destruição. Mas vocês sabem o que a Bíblia diz também? Que nos últimos dias haverá um derramamento do Espírito Santo. Enquanto a humanidade mergulha no caos, a igreja mergulha no Espírito. Enquanto a humanidade mergulha em direção à destruição, a igreja está mergulhada na chão do Espírito Santo, se preparando para o momento em que a trombeta vai tocar. Deus tem feito coisas extraordinárias pelo Brasil e pelo mundo. Você já viu o que está acontecendo na Índia? O que está acontecendo na Nigéria? O que está acontecendo nos países muçulmanos? Jesus está aparecendo para as pessoas. E Jesus está levando essas pessoas à conversão. Pessoas estão se convertendo. Aqui no Brasil, apesar de todas as coisas que nós temos enfrentado, mas está vindo um avivamento da igreja. Deus está levantando uma geração de pessoas que amam a Deus, que têm se colocado no altar da oração. Pessoas que querem uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida onde elas desfrutam da presença de Deus. Sabe, igreja? É um avivamento que vai anteceder um arrebatamento. Porque a igreja, para entrar nas bodas, a igreja, para entrar na festa, ela vai ter que ter azeite na lamparina. Ela vai ter que ter azeite na lamparina. É uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja cheia do Espírito. A lamparina é exatamente a palavra. É uma igreja que ama a palavra, pastor Ezequiel. Porque alguém diz, pastor, o que significa a lâmpada na mão daquelas vítimas? Eu digo, é a palavra de Deus. Porque no Salmo 119, versículo 105, a palavra diz lâmpada, 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 lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que ama a palavra. Já me conduzo para o término. Pastor, como será o arrebatamento? O apóstolo Paulo vai mostrar isso. Ele descreve isso na carta de 1 Tessalonicenses. Ele diz que o arrebatamento vai acontecer como uma sucessão de fatos. Ele diz o seguinte: o mesmo Senhor voltará do céu com alarido, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos transformados e juntamente com eles arrebatados para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Paulo explica como é que isso vai acontecer. E nós estaremos aguardando este momento acontecer. Entenda que esta vinda, que a segunda vinda vai ser diferente da primeira. Porque na primeira vinda ele veio como residente, mas na segunda vinda ele virá como presidente no arrebatamento. Na primeira vinda ele veio para redimir a alma, mas no arrebatamento ele virá para restaurar o corpo. Na primeira vinda ele veio como estrela da manhã, mas no arrebatamento ele virá como sol da justiça. Na primeira vinda ele veio em carne, mas no arrebatamento ele já virá em glória. Na primeira vinda ele chorou, mas no arrebatamento ele virá e enxugará todas as nossas lágrimas. Na primeira vinda ele foi coroado de espinhos, mas no arrebatamento ele virá coroado de glória. Na primeira vinda ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, mas na segunda vinda, ou no arrebatamento, ele virá para buscar
Eu expliquei onde está. Eu expliquei por quê. Eu expliquei para quê. Eu expliquei como, quando e agora quem. Quem vai participar? De acordo com a Bíblia, os que preencheram os requisitos. Existe requisito, pastor? Sim. A parábola das virgens mostra isso. O que a parábola das virgens nos ensina? Que para ir para lá tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Você sabe o que mais me assusta na parábola das virgens? Me digam quanto era o número das virgens. Quantas virgens? Quantas? 10. A Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes. Eu pergunto para você, quantas estavam vestidas de branco no texto? As 10 estavam vestidas de branco, sim ou não? As 10 estavam. Quantas ao sair tinham lâmpadas nas mãos e azeite nas lamparinas? Todas elas. Quantas eram virgens? As 10. Quantas saíram no cortejo da noiva para ir ao encontro do noivo? As 10. Quantas tosquenejaram e dormiram? As 10. Se você olhar no texto, está dizendo que tosquenejaram todas. Quantas ouviram o arauto dizer meia-noite aí viu o noivo? As 10. E o que isso me ensina, pastor? Que quem vai subir, quem vai ficar, está no mesmo lugar. Com as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos cultos, com a mesma esperança. Pastor, e o que diferencia quem vai e quem fica? É o azeite. O azeite não é o batismo. Eu preciso ser um pregador responsável. E apesar de ser pentecostal até o tutano, mas o azeite não é o batismo. O azeite é a presença. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é a presença do Espírito Santo. O azeite representa a presença. Pastor, o que pode impedir que a presença permaneça? O pecado. É só o pecado que pode afastar a presença de você. Se você peca e não se arrepende, continua pecando e não se arrepende, o Espírito Santo não pode habitar em você. Se ele não está em você, quando a trombeta tocar, você não vai subir. E por que, pastor? O Espírito Santo é um amigo do noivo. É aquele que foi deixado aqui neste mundo para conduzir a noiva até a presença do noivo. Você só vai subir se você tiver intimidade com ele, se você estiver aliançado com ele, se você estiver grudado nele, junto dele. Então entenda, o que diferencia é que as pessoas que não vão são aquelas que não têm a presença. Quando você tem a presença, isso é perceptível. Você pode até não ser batizado com o Espírito Santo, mas você sente algo dentro de você. Algo se mexendo. Por que pastor Jesus disse? João capítulo 7, versículo 38 e 39. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pode até não ser batizado, mas sente a presença do Espírito Santo. Fique de pé comigo, por favor. Quem subirá? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você sabe o que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? É ter aceitado a Jesus e o seu sacrifício como o único meio suficiente para perdão e salvação. Se uma pessoa não aceita Jesus, ela não tem como se salvar. Pastor, e quem morre sem ouvir falar de Jesus? Quem disse para você que alguém morre sem ouvir falar de Jesus? A prova disso, eu tenho um amigo que está lá no meio dos muçulmanos como missionário. Ele disse, pastor, mande para cá pessoas que falam francês, porque Jesus tem aparecido para os muçulmanos, eles vêm até nós para saber quem é este Jesus que está aparecendo aqui. E eles estão se convertendo. Então isso me abre na porta. Quem disse que só porque eu não falei, a pessoa morreu sem ouvir falar de Jesus? Você acha que Deus é injusto para penalizar ou punir alguém sem que a pessoa tenha tido a oportunidade? Com a internet hoje, então, se você quiser subir no arrebatamento da igreja, você precisa primeiramente entregar a sua vida para Cristo. Eu preciso terminar esta mensagem com uma pergunta. Se a trombeta tocasse agora, você subiria?
precisa consertar alguma coisa na sua vida. E é melhor você consertar agora do que ficar na grande tribulação. Eu quero orar por você neste momento. Você que no seu coração disse não subiria. Eu quero orar por você que eu tenho responsabilidade com esse altar. Eu não posso sair daqui sem me convidar para reconciliar-se com Jesus. Para entregar a sua vida para Ele, para que você seja uma nova criatura. Há entre nós alguém que reconheça a sua própria condição e diga: pastor, eu preciso de uma oração para que eu possa ter no meu coração a firme certeza de que na hora que a trombeta tocar eu estarei preparado para ser arrebatado. Há alguém? Se existe alguém, eu quero orar por você. Se existe alguém, eu quero orar por você. E o Espírito Santo está me dizendo que há pessoas. Há pessoas aqui nesta noite que precisam desta oração. Inclusive o Senhor me disse que foi por isso que a mensagem foi mudada. Porque há vidas aqui neste lugar que precisavam ouvir esta palavra para se despertar. Estavam tosquedejando e deixando que o azeite da sua lamparina se esvaziasse. Mas nesta noite estão sendo desafiados e desafiadas a que suas vidas sejam novamente retratadas com Deus. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar agora e venha em nome de Jesus. Saia do seu lugar agora. O Espírito Santo está me dizendo, pastor, tem 5 pessoas aqui. 5 pessoas que precisam receber esta oração. Eu estou te dando uma oportunidade para você vir aqui. Não estou dizendo que você está desviado da igreja, estou dizendo apenas que existem coisas na sua vida que precisam de conserto para que você esteja apto para ser arrebatado para a trombeta tocar. Então saia do seu lugar. Onde está a primeira pessoa?